Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Meus irmãos, o nosso tema da noite de hoje, a nossa reflexão, é sobre algo que todos nós temos para dar e vender. O nosso tema é tolerância. Não nos falta tolerância, não é verdade? Deixado a brincadeira de lado, nós, para começarmos a refletir sobre esse tema, e é um tema extremamente importante no nosso processo evolutivo, a gente precisa lembrar de Emmanuel, quando Emmanuel nos fala das 3 caridades necessárias na nossa evolução espiritual. Primeiro, ele fala da caridade material, que segundo ele é uma caridade importante, mas não é a mais importante. Pelo contrário, ele fala até que a caridade material é a mais fácil de fazer. A caridade material, segundo Emmanuel, é aquela em que a gente auxilia o próximo, dando uma roupa, um alimento, um calçado, um remédio, um dinheiro, enfim, algo material. Segundo Emmanuel, é muito importante essa caridade, mas não é a caridade mais importante, e é a mais fácil, porque se a gente tem o dinheiro, se a gente tem a roupa, o calçado, a gente pode dar. A segunda mais importante, segundo Emmanuel, é a caridade moral. Ele fala que a caridade moral é aquela em que a gente empresta o ouvido para o próximo, para ele poder fazer as suas lamúrias, contar os seus casos, desabafar, e que nós somos um escutador para que o outro possa se aliviar das dores. Como também a nossa língua, quando nós usamos as nossas palavras para transmitir otimismo, amor, fraternidade, esperança. Essa, segundo Emmanuel, é a segunda caridade mais importante. Não é a mais importante, mas é também muito importante. Por fim, Emmanuel chega na terceira e mais importante caridade. E ele chama essa caridade de caridade essencial. Aí a gente pensa, mas tem mais algum tipo de caridade? Segundo Emmanuel, tem. E essa é a caridade mais importante e é a caridade mais difícil de se fazer. Qual é? É aquela caridade real que nós praticamos conosco mesmo. Mas não é aquela caridade de você ir ao shopping e comprar um vestido novo, ou uma sandália, uma bolsa. Não é essa caridade que Emmanuel fala. Emmanuel fala da necessidade que nós temos que desenvolver a nossa fé raciocinada dentro da doutrina espírita, tendo como base os ensinamentos de Jesus, e aí sim, a gente pensar esses ensinamentos nobres do Mestre e aplicarmos caridosamente na nossa vida. Ah, como é difícil, não é? Ou seja, quando nós vamos nos tornando mais pacientes, estamos realizando uma caridade para conosco. Quando vamos nos tornando mais indulgentes, estamos praticando uma caridade para conosco. Quando estamos nos tornando mais tolerantes, que é o nosso tema da noite, estamos praticando uma caridade conosco. Aqui, então, a gente já parte desse princípio de que nós precisamos absolutamente compreender sobre a ótica da doutrina espírita e da fé raciocinada o que é tolerância. E como é difícil a gente entender algo que a gente quase não tem. É tão complicado isso, né? E Emmanuel fala o seguinte, que a tolerância, ela se deriva da compreensão e do entendimento. Quanto mais você compreender algo, mais você vai ter tolerância com aquilo. Por exemplo, suponhamos que você tem um sobrinho ou um netinho, e você já conhece o temperamento dele, você já sabe como é que faz para ele ficar mais calmo ou quando ele fica mais agitado. Portanto, quanto mais você vai conhecendo o temperamento do seu sobrinho ou do seu netinho, você tem mais tolerância para com ele. E aí a gente percebe que Emmanuel realmente tem muita sabedoria quando ele nos fala isso. Qual que é o grande problema? O nosso padrão de compreensão e entendimento dos valores da vida,
o nosso padrão de compreensão e entendimento do próximo é muito limitado. Muitas e muitas vezes nós não compreendemos e entendemos quem mora conosco na mesma casa, gerando padrões de intolerância profundos. E aí é muito interessante porque quando nós nos tornamos sem tolerância, ou seja, intolerantes, normalmente a gente tende a ser mais violento e a praticar críticas severas. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complicada na convivência, né? E a gente precisa, então, buscar algo que fique mais fácil para a gente entender aquilo que a gente não compreende. Ora, na psicanálise, a gente usa muito a teoria do reverso, ou seja, quando tem uma tese, você não conhece, não compreende a tese, você estuda a antítese. Então, como a gente tem muita dificuldade de entender a tolerância, porque nós não somos tolerantes, é mais fácil a gente entender a intolerância. Porque é algo que a gente tem muita familiaridade. No ponto de ônibus, na farmácia, com as pessoas com as quais a gente convive. Então é mais fácil a gente tentar entender a intolerância e, evidentemente, fazer o reverso para compreender a tolerância. Muito bem. E de onde que vem um dos maiores problemas da nossa intolerância? Por que nós somos tão intolerantes? Quando você olha o traço personalístico de praticamente toda a humanidade, há um ponto em que nós temos muita dificuldade de ser tolerantes. Qual é? A diversidade. Como é difícil conviver com aquele que não se parece conosco? Como é difícil conviver com aquele que não pensa como nós? Como é difícil conviver com aquele que não tem o mesmo gosto que nós? E aí, nós vamos aprofundando essa questão, porque se a gente tem tanta dificuldade com a diversidade, por outro lado, nós precisamos olhar o universo que nos rodeia. Ora, temos dificuldade porque o outro não é do nosso país, temos dificuldade porque o outro não joga, não torce o mesmo time de futebol da gente, temos dificuldade porque o outro não vota no mesmo político que a gente, nós temos dificuldade com a diversidade. Mas se é algo que existe em todo o universo, é a diversidade. Por exemplo, se nós pegarmos uma árvore, qualquer árvore, e tirarmos todas as folhas dessa árvore, por mais parecidas que as folhas podem parecer, se você pegar cada folha e colocar no microscópio, você vai perceber que nenhuma folha de uma árvore é igual à outra. Nenhuma. Ora, vamos para o campo da nossa vida normal, para a gente poder entender melhor isso. Você vai a um restaurante que é especializado em frutos do mar. Aí você chega lá, senta, e o garçom vem te atender e ele pergunta, o que o senhor deseja? Aí você fala assim, hoje eu estou com vontade de comer uma muqueca. Ah, sim, temos muquecas excelentes. Aí o garçom te pergunta, o senhor quer uma muqueca de robalo, badejo ou namorado? São 3 tipos de peixe. Olha a diversidade. Percebe? Só para comer uma muqueca. Bacana, vamos seguir. E aí, você chega, por exemplo, numa farmácia. Você está com dor de dente. Você está precisando de um remédio, passou no dentista, ele te passou a medicação, e você, morrendo de dor, você quer aquele remédio rapidinho para você tomar. E aí você chega na farmácia, esbaforido, doido para tomar o remédio, para comprar o remédio, chega, o atendente está lá no cantinho. Aí você faz um aceno para ele, aí ele levanta com calma e vem caminhando para o seu lado e tal. E você já está com a receita tremendo na mão, né? Aí até que ele chega, ele lê a receita, olha com calma, vai lá no computador, vê se tem no estoque. Temos sim. O senhor deseja uma? Não, eu estou aqui só de passeio, né? Você é louco para poder comprar o remédio. Aí ele vai lá dentro com calma, pega o remédio e tal. Você já está quase voando na jugular dele. Percebe? Ou seja, há um processo profundo de diversidade nessas velocidades, ou na forma como a gente atua. Então, essa intolerância
quando ela é alimentada, ela vira uma tempestade emocional. E aí gera uma violência. Quantos casos de violência a gente vê em jornais, na internet, aí, frutos exatamente desse processo de intolerância. Ora, estamos vivendo uma transição planetária. Estamos vivendo um momento delicado evolutivo do nosso planeta, onde efetivamente, segundo o próprio Mestre Jesus, está se separando o joio do trigo. Aqueles que efetivamente querem aprender e praticar as lições de Jesus e aqueles que não estão nem aí. Muito pelo contrário. São materialistas, são consumistas, são imediatistas. Vocês imaginem o choque que tem. E se a gente está querendo ser trigo, olha o quanto que nós precisamos aprender a ter a tolerância. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho para a gente ter uma ideia do que é a intolerância do ser humano, ao ponto que está chegando. Bacana. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, porque assim que acabou a pandemia, o número de divórcios aumentou de uma forma vertiginosa. E o pessoal da psicologia e da psicanálise ficaram achando aquilo interessante, porque ficava demonstrando, claro, que ali havia alguma coisa de intolerância. Porque os níveis de separação, de divórcio dos Estados Unidos subiram de uma forma vertiginosa. E aí eles resolveram fazer, então, uma pesquisa. Por que após a pandemia, presumia-se, né? Todo mundo ficou em casa, tinha que conviver junto, ficava mais complicado, né? Mas queria saber as razões do porquê dessa dificuldade. E aí fizeram uma pesquisa de leste a oeste nos Estados Unidos, uma pesquisa muito, muito profunda. E eles queriam saber as 5 maiores razões pelas quais os casais alegaram a necessidade de se separar, divorciarem. Filhos, patrimônio. O divórcio é uma coisa muito complicada, mas tudo bem. E teve um item desses 5 que chamou a atenção dos psicanalistas e dos psicólogos. Qual foi? Se pediu muito a separação de um casamento, de um divórcio, por causa de como o outro espremia a pasta de dente. Como? Ela espreme embaixo. Não, ele espreme em cima. O outro, não, ele torce a pasta de dente. A gente acha ridículo. Mas é uma realidade. Porque eles afirmavam que a hora que chegava no banheiro, ficava o dia inteiro dentro de casa. Chegava no banheiro e via aquela pasta dental apertada daquela forma, não aguentava. Chega a ser até uma brincadeira. Mas se a gente vê o nível de intolerância que isso chegou. Vamos aprofundar mais um pouquinho, para a gente ver a questão da diversidade. A fé raciocinada, ela nos imputa a provocar. A gente precisa provocar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa cognição. Imagine que você vai fazer uma viagem à China. A China hoje é um país muito tecnologicamente evoluído, né? Abriu as portas para o mundo, há um intercâmbio cultural muito grande e tudo mais. E um amigo seu te fala, olha, o dia que você chegar em Pequim, que é a capital da China, vai em tal restaurante, é o melhor restaurante que tem em Pequim. Você vai adorar a comida para lá. Aí você vai. Chega lá no restaurante lindo, aquele negócio todo, você se senta na mesa. Aí, a hora que você olha para o lado, você vê um chinês comendo uma barata e uma largata. Aí você fala, nossa senhora, como é que dá conta de comer uma barata? Meu Deus! Aí eu te pergunto, quem está certo? Você ou ele? E eu te respondo, os dois. Provavelmente, na teia sistêmica daquele chinês, o tataravô dele comia barata. É uma questão cultural que eles têm. Ao passo que nós aqui, ocidentais, temos pavor de barata, é o oposto. Então nós vamos percebendo que a diversidade, os costumes, a cultura, elas são diferentes de lugares para lugares. E como que nós temos dificuldade de entender e conviver com isso? E isso, obviamente, é um ponto em que muitas vezes nos choca. Aí a gente pensa assim, Luiz, seria tão bom se todo mundo fosse igual, seria tão bom, tão mais fácil viver
se todo mundo pensasse como a gente, gostasse das mesmas coisas que a gente, se o mundo fosse mais igual, não seria tão bom? E aí, quando você faz um processo profundo de estudo, isso existe inclusive muitos estudos, né, que já foram defendidos em teses no mundo inteiro, em que explica de forma absolutamente inequívoca que o ser humano tem a capacidade cognitiva, ou seja, de aprendizado, de entendimento, de evolução intelectual, quando ele vive com a diversidade. Se estamos num lugar em que todo mundo pensa igual a nós, todo mundo age como nós, todo mundo faz o que nós fazemos, nós não evoluímos. Percebem? Então a tolerância é uma ferramenta importante para a nossa evolução espiritual. Nós não temos que ser tolerantes para ser bonzinho, para ter asa de anjo, porque Jesus mandou. Não! Nós temos que buscar a nossa tolerância para que nós possamos nos qualificar intelectualmente, cognitivamente e espiritualmente, ou melhor, moralmente. Porque eu só posso ser caridoso se eu tiver tolerância. Eu só posso ser fraterno se eu tiver tolerância. Eu só posso ser indulgente se eu tiver tolerância. Percebe, meus irmãos? E aí a gente vai aumentando esse processo. Bom, aí você vai ler Emmanuel. Emmanuel chama a intolerância de aflição do fanatismo. Falei, opa, peraí. Eu pensei assim, realmente, às vezes eu sou intolerante, eu reconheço. Eu reconheço que às vezes eu sou intolerante, eu sou imperfeito, como qualquer um de nós. Às vezes eu sou intolerante, eu reconheço. Mas eu nunca quis explodir ninguém. Isso eu nunca quis explodir, eu nunca fiz isso. Aí Emmanuel vai e nos lembra o quê? Que a definição de fanatismo é apego irracional aos seus pontos de vista. Quantos de nós, às vezes, dentro de casa, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com o filho, defendemos o nosso ponto de vista até o último minuto. E aquilo ali, enquanto não reconhecerem que o nosso ponto de vista não está certo, a gente não sossega. E aí vai dormir no dia seguinte e fala, tá vendo? Eu falei, era isso que eu estava te falando. Percebe? O que é isso? Fanatismo. E qual que é o problema do fanatismo? O problema do fanatismo é porque ele leva aos extremos. Ele leva aos extremos. E hoje a gente vê no mundo todo, não só aqui em Goiás ou no Brasil, a gente vê no mundo todo fanatismo no esporte, na política, na religião, nos relacionamentos. Percebe? Então nós vamos vendo que uma coisa, nunca que ela começa grande, ela começa pequena e vai sendo alimentada até que ela se torna absurdamente grande. Muitas vezes trazendo muito sofrimento e até mesmo questões kármicas para a nossa evolução espiritual. E é muito interessante porque o fanatismo alimenta dois pontos extremamente nocivos ao nosso processo evolutivo. Qual é? A questão da segregação e do separatismo. Exatamente o oposto daquilo que Jesus nos ensinou. Ah, você não torce para o meu time de futebol, então você não entra na minha casa. Ah, você não tem a mesma religião que a minha, então você não vai ser meu amigo. Ou seja, nós vamos criando esse processo em que nós vamos quase que nos animalizando. Ou seja, ou é igual a gente, ou não é igual a gente. Ou é do meu lado, ou é contra mim. Ou é meu amigo, ou é meu inimigo. Percebem? É aquela história da vizinha, que no começo você olhava para ela, olhava para você, vocês não gostavam muito. Aí, de repente, um dia ela varre um pouquinho do lixo para o seu passeio. Pronto, começou o problema. Aí você também vai e coloca o lixo na dela. Aí aquela história, né? E nós vamos percebendo como que isso vai se acumulando. E aí nós vamos trazendo problemas para a nossa vida que nós não precisamos. Então, o que a gente precisa entender? Que o grande problema que vai acumulando na nossa vida em relação à intolerância, qual é?
a nossa falta de espiritualidade. Eu não estou falando religiosidade. Religiosidade é ser católica, é ser evangélica, é ser umbandista, é ser espírita. Nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade é o nosso religar, é a nossa ligação com Deus. Falta disso. Ah, Luiz, mas você acha que está faltando espiritualidade na nossa atual humanidade? Vamos pensar aqui, no Brasil mesmo. Você vê hoje jovens de 18, 20, 22, 25 anos, 30 anos, extremamente inteligentes. Eles lidam com a tecnologia, eles conseguem ser inventivos, eles fazem certos processos em qualquer área, de uma inteligência impressionante como é que eles são inteligentes. Mas esses mesmos jovens inteligentíssimos, por não desenvolver uma espiritualidade, quando chega no final de semana, eles saem para se divertir num sábado à noite. Qual é a diversão? Passar por uma rua, ver um indivíduo mendigo dormindo, jogar gasolina e pôr fogo. Nós já vimos isso. Isso já está acontecendo, né? Ora, espancar um travesti até a morte. Ora, inteligentíssimo, prestou um vestibular de medicina, está no meio do curso de medicina, ótimas notas, ele se suicida. O que é isso, meus irmãos? Falta de espiritualidade. Falta de nós termos que observar como que isso está na nossa vida. É esse aspecto que nós precisamos entender. Hoje, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que têm ódio, né, que é uma coisa incrível, né, a misoginia, né, ódio contra a mulher. A violência que está existindo contra as mulheres hoje é uma coisa absurda. Aí você pergunta, peraí, mas você não gosta do gênero mulher? Não tem nada a ver com homoafetividade, nada disso. Não, eu acho que mulher é um ser inferior. Mas peraí, se a gente for lá no livro dos Espíritos, lá fala o seguinte, Deus nos impõe a reencarnação. Então não tem essa da gente não querer reencarnar. Nós vamos reencarnar porque a gente precisa reencarnar para evoluir. Ora, no patamar evolutivo que todos nós estamos, nós precisamos ter um corpo físico igual ao que nós temos. Se nós precisamos, então é necessário que haja o quê? Uma gestação. Ora, uma mulher, nesse aspecto, é fundamental. Concordam comigo? Alguém pode reencarnar sem uma mulher? Percebe? E ele não gosta de mulher. Então, é umas coisas que a gente tem que ficar atento. O que é isso? É uma transição planetária. É o que está acontecendo conosco. E aí a doutrina espírita nos chama para que a gente possa compreender isso. Aí você fala assim, Luiz, tá bom demais. Que pedacinho de palestra chato. Você só falou de coisa ruim, eu entendi, eu vou ter que desenvolver minha tolerância, bacana, você já me explicou. Mas eu te pergunto, Luiz, o que eu faço com a maldade e a violência que fazem contra mim? Você está me pedindo para ser tolerante, mas o que eu faço com a maldade e o crime que cometem contra as pessoas que eu amo? O que eu faço com isso? Olha que interessante. Ora, nós precisamos desenvolver a nossa fé raciocinada. Olha o espiritismo aí, a doutrina espírita. E vivemos num mundo de expiação e provas, correto? Indo para um mundo de regeneração. Legal. O que é expiação? Expiação são aprendizados, são ensinamentos. E provas, testes desses ensinamentos. Então vamos dar exemplo para ficar mais fácil, para a gente entender onde que nós estamos, para a gente perceber o que a gente precisa fazer. Bacana. Vamos supor que você reencarnou precisando desenvolver a virtude da paciência. Você precisa desenvolver a paciência. Você encarnou para isso. Bacana. E aí você vai ter várias experiências, né? Vários aprendizados de paciência e vai ter teste. Ora, quem que Deus vai pôr do seu lado se você precisa aprender a ter paciência?
o marido complicado, a esposa difícil, o filho irresponsável, não é isso? Porque são esses ensinamentos que vão te testar. Porque ser anjo no céu é fácil, nós precisamos ser anjo no inferno. Concordam comigo? A gente fala assim, oh meu Deus, me dê paciência, pelo amor de Deus. Vai te mandar uma mulher complicada, um filho irresponsável. Porque paciência não é uma pílula dourada que a gente toma e vira paciente, não funciona assim. A paciência ou as virtudes são como músculo, precisam ser exercitados. Vamos lá. Você reencarna para aprender a caridade, a fazer bondade, caridade. Quem que Deus vai pôr do seu lado? O ingrato. Sabe aquele cara que você faz tudo para ele, ajuda, orienta, faz tudo para ele, e ele não reconhece. Pelo contrário, mal agradecido, que a gente fala assim. Percebe? Esse é o teste. Ora, se você vem para desenvolver a sua tolerância, quem que Deus vai pôr do nosso lado? Indivíduos diversos de nós, diferentes da gente, com gostos diferentes, com entendimentos diferentes, com posicionamentos diferentes, para que nós possamos ensinar e aprender. Percebe? Esse é o processo. Então, a gente precisa começar a entender quem é o tolerante. Luiz, quem é o tolerante? O indivíduo realmente tolerante é aquele indivíduo que ele tem disciplina, ele respeita e obedece às leis de Deus. O tolerante, lembrem sempre disso, 3 coisas. O tolerante, ele acolhe, ele desculpa, mas não é conivente com o erro. Todo tolerante acolhe, desculpa, mas não é tolerante com o erro. Da onde você tirou isso, Luiz? De Jesus. Não tem um mestre maior do que ele. De Jesus. E aí, porque a gente acha que ser tolerante é ser permissivo. A gente acha que ser tolerante é aguentar tudo, é tolerar tudo. Não é. Luiz, da onde você tirou isso? De Jesus. Da onde? Tem várias passagens que Jesus nos explica o que é tolerância. Mas tem uma que é ótima, que todo mundo conhece. Passagem da mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério, pegaram a mulher, colocaram lá na praça, um monte de homem em volta, todo mundo com a pedra, chega para Jesus e fala assim, mestre, foi pega em adultério, pode matar? Aí Jesus estava escrevendo no chão assim e tal, deu um suspiro, né? Um suspiro. Vamos lá. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Opa! A consciência bateu, todo mundo largou a pedra e foi saindo todo mundo de fininho. Não é isso? Aí Jesus, olha só, Jesus pergunta para a mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela responde o que qualquer um de nós responderia. Foram todos embora, mestre. O que Jesus está falando para nós? Porque as lições de Jesus são subliminares, a gente precisa aprofundar. O que Jesus está falando para nós? Não foram, não. O maior acusador que você tem é a sua consciência. Se você fizer uma coisa errada, a gente sabe que fez uma coisa errada. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E aí vai desenvolvendo sentimento de culpa e outras coisas mais que vai virando a vida daquele jeito. Aí ele vira para a mulher e fala o seguinte, mas eu também não te julgo. Vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus fez? Acolheu a mulher adúltera, desculpou a mulher adúltera, mas não concordou com o adultério que ela fez. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos. O pai, rico, milionário, e o filho, boizinho. 19, 20 anos, o pai deu um carro para ele, e ele enche a cara e sai feito doido. Chega em casa, o pai fala, filho, não faz isso. Você está cometendo um crime. Você não pode beber e dirigir. Isso é um crime, você não pode fazer isso. Ah, pai, tá tranquilo, pode ficar tranquilo. E ele repetindo. E o pai, tolerante, filho, isso é um crime, não faça isso. Por favor, não faça isso.
Não, pai, fica tranquilo. Belo dia, bêbado, atropela alguém e mata. Na hora do acidente, pega o telefone e liga pro pai. Pai, pelo amor de Deus, me socorre aqui. Eu atropelei e matei alguém, estou bêbado. Pai fala, fica tranquilo, filho, estou indo agora. Aí ele pensa, graças a Deus, meu pai é tolerante. O pai vai lá, vê o problema, acolhe o filho, desculpa o filho, mas vira para ele e fala, agora nós vamos lá para a delegacia porque você vai se apresentar, porque você cometeu um crime e você vai ser responsável por esse crime. Isso é ser tolerante. Isso é ser tolerante. A gente acolhe, a gente desculpa, mas a gente não passa pano, não é permissivo com o erro do outro. O marido vai e agride a esposa? Legal, olha, eu te desculpo, bacana e tal, mas nós vamos lá na delegacia, porque você me agrediu. Percebem? Isso é ser tolerante. Porque quando nós achamos que ser tolerante é sermos permissivos, nós vamos cada vez mais alterando esse processo. E assim por diante. Então, nós vamos percebendo o quanto que nós somos controversos. O quanto que a gente conta tanta mentirinha para nós na nossa vida diária. E essas mentirinhas que nós vamos contando para nós, e a gente quer acreditar que é uma realidade, vão contribuindo com a nossa intolerância. E aí é a hora que a doutrina espírita espeta a gente. Porque ela traz para nós essa necessidade da gente olhar para nós e falar assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque esse é o grande esquema. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para sermos perfeitos. Nós estamos aqui para nos tornarmos perfeitos. Então não tem problema a gente ter erro. Não tem problema a gente ter mazela moral. O que a gente precisa é se reconhecer, que é o autoconhecimento, e trabalhar a nossa mudança. E tem umas coisinhas na vida que é muito engraçado. Vocês querem ver? Como que a gente mente para a gente mesmo e acha graça, mas continua mentindo? Por exemplo, né? A gente fala assim, nossa, a porta dormiu aberta. A porta dorme? Não. Pois é, tem outros mais. Por exemplo, você segue a vida inteira. Nossa senhora, não tem jeito de seguir a vida inteira. Percebe? Tem outras assim, eu não vi nem o cheiro. Eu não vi nem o cheiro. Como é que você vê o cheiro? A gente acha graça, né? Ah, que coisa engraçada, olha só, que bacana, né? Aqui em Goiás, com esse calorzão, né? Vou só esperar o sol esfriar. Tem jeito do sol esfriar? Não tem. E tem uma que é ótima, né? Que a gente fala assim, eu não conheço, mas sei quem é. Se você sabe quem é, então você conhece. Um monte de mentirinhas. E aí vamos trazer essas mentirinhas para a nossa vida conjugal, para a nossa vida pessoal. Porque é isso que a doutrina espírita quer de nós. Que a gente faça uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E aí às vezes é ruim, é difícil, porque ela esfrega na nossa cara situações que às vezes a gente está vivendo, reclama do sofrimento que a gente está vivendo, mas não muda. Aí, vamos lá. A gente vê, por exemplo, nas músicas, né? A banalização do amor, né? Ah, quero te encontrar, quero fazer amor com você. Não, você não quer fazer amor, você quer fazer sexo. E não quer dizer que sexo seja uma coisa errada, pecaminosa. Não é, pelo contrário. É uma energia divina que, se não fosse o ato sexual, nenhum de nós estaríamos aqui agora. É simples. Essa que é a questão. A questão é como a gente vê essa questão do sexo. E aí, tem um psicanalista que se chama Gaiarsa, e ele é muito provocativo. E ele fala uma coisa, gente, que o dia que eu escutei, eu falei, não é possível. E ele tinha razão. Ele fala assim, hoje, tirar a roupa é muito fácil. As pessoas tiram uma roupa muito fácil hoje. E aí ele fala o seguinte, 95% dos casais vão para a cama fazer sexo porque não querem intimidade. Eu achei interessante. Como é que é? 95% dos casais vão para a cama fazer sexo porque não querem intimidade. Aí eu entendo. Por quê? Eu estou lá no meu consultório, entra um paciente e fala assim, Luiz, eu tenho 30 anos de casado, eu não conhecia minha mulher. Luiz, eu tenho 20 anos de casado, eu não conhecia meu marido. Porque muitos de nós acreditamos que ter intimidade é tirar a roupa lá frente um do outro. Não é. Ter intimidade é nós nos despirmos de como nós somos.
as nossas carências, as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos posicionamentos, é sermos, na realidade, o que nós somos. Percebem? E aí o indivíduo vive uma vida inteira com um parceiro achando que está vivendo uma parceria íntima e não está. Porque o valor que está propondo, ele é absolutamente equivocado. Qual o padrão de veracidade que a gente lida com o nosso parceiro? Às vezes o nosso parceiro é mãe, é pai, é avô, é avó, como nós somos. E nós estamos levando a vida. Nós vamos levando a vida, percebem? Então, meus queridos irmãos, se a gente não entender dessa tolerância que nós temos conosco, voltando lá no comecinho, nosso tempo já está encerrando, já estou acabando, voltando lá no comecinho, a gente vai perceber que nós precisamos praticar caridade para conosco mesmo. Porque através de nós nos assumirmos, reconhecermos o que nós somos, como somos, é que nós vamos ter condições de avançar. E esse avançar, ele só vai acontecer a partir do momento em que nós nos aceitarmos. Nossa, Luiz, mas tem um preço, isso é caro, é muito difícil. Se nós não fizermos nessa encarnação, teremos que fazer na próxima. Se não fizer na próxima, vai fazer na outra, com um detalhe, ficando cada vez mais difícil. Percebem? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos realmente parar e entender esses ensinamentos de Jesus. Jesus, com seus ensinamentos, veio, nos acolheu, nos trouxe todo o bálsamo necessário para que nós pudéssemos tratar das nossas dores e das nossas feridas. Mas somos nós que estamos efetivamente diante desse processo. Somos nós que temos que construir esse processo evolutivo nosso. O nosso processo evolutivo espiritual, ele é único, ele é intransferível. Somos nós que temos que desenvolvê-lo. Então, que nós possamos olhar para nós e verificar qual o padrão de mentira que nós estamos vendendo para nós mesmos. Qual o padrão de mentira que nós estamos querendo acreditar, fazendo com que a vida amanhã vá acontecer de uma forma em que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa violência, o nosso egoísmo vai desmontando todos esses processos que nós temos. Meus queridos irmãos, não nos falta nada, absolutamente nada, para que nós possamos construir a nossa felicidade. Somos filhos de Deus, somos deusinhos. Temos a capacidade de construir a nossa vida de uma forma alegre, tranquila, equilibrada, harmônica, saudável. Desde que nós realmente busquemos para a nossa vida essa responsabilidade. Que possamos, então, meus queridos irmãos, refletir sobre essa questão da tolerância, da caridade essencial que podemos e precisamos fazer para conosco mesmo, para que desta forma nós possamos nos libertar das nossas trevas morais, que encarnação atrás de encarnação insiste em nos segurar no mesmo lugar. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Uma boa noite.